Nós não podemos viver de pregações e de conferências. O Senhor nos chama para nós conhecermos em profundidade as Escrituras. Olá, eu sou a Gabriela Trabaque, seja bem-vinda ao meu canal. Por aqui nós falamos sobre vida cristã e como ser mais semelhantes a Jesus. A palavra de Deus é um bem muito precioso e ela nos atrai, ou pelo menos deve atrair o nosso coração. Entretanto, às vezes nós buscamos outras coisas que substituem ela. Pregações, às vezes presenciais ou do YouTube, conferências, orações e tantas outras coisas, para nos encher. Mas todos esses lugares, eles podem ter a presença de Deus. Eles buscam na palavra, pelo menos seria o ideal, buscar na palavra de Deus a verdade e essa ser apregoada. Entretanto, não é essas coisas que enchem o nosso coração do conhecimento de Deus, da presença de Deus e também da verdade de quem Deus é e daquilo que Ele deixou para nós. Aquilo que nos enche é a própria verdade, que é a nossa base, o nosso alicerce. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E quando nós vemos pregações e conferências, eles usam essa base, esse manual de fé e prática para nós cristãos, para construir coisas que nos trazem a um crescimento espiritual. Entretanto, se você não tem essa base consolidada no seu coração, se você começa a construir coisas ao qual você não tem um fundamento, é igual um prédio que é construído, mas ele não tem as sapatas, não tem toda a estrutura para segurar o prédio. O prédio vai desmoronar, porque você não tem a estrutura suficiente do conhecimento da palavra de Deus, de quem Deus é, daquilo que Deus faz, das características, das promessas, daquilo que Ele falou para o seu povo, está cumprindo e já se cumpriu. A palavra, ela é a verdade. E às vezes nós trocamos essa verdade por palavras de pastores, por palavras de pastoras, por outras coisas. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. Ela nos transforma. A leitura dela, por intermédio do Espírito Santo que transforma os nossos corações, nos transforma e nos muda. E isso não pode ser trocado. Então, isso é algo que nós precisamos reafirmar no nosso coração, porque nós tentamos a todo custo trocar a verdade, que às vezes é um pouco dolorosa, se você for começar a ler o Sermão do Monte, que está, se eu não me engano, descrito em Mateus 5, você vai começar a compreender que não é fácil. O Senhor nos manda sermos pobres de espírito. Não é fácil ser pobre de espírito. O Senhor nos orienta a sermos mansos e humildes. Não é fácil ser manso e humilde. Então, a palavra do Senhor vem para nos confrontar. E nós, a todo custo, tiramos esse foco da palavra e vamos para outras coisas que às vezes nem nos confrontam. Porque confrontar é ruim, faz mal para o meu ego, para a minha própria vontade. Então nós não podemos tirar esse lugar de primazia da palavra de Deus, da verdade. Nós temos que buscar a verdade, a palavra de Deus, as escrituras, a Bíblia, para conhecermos o Deus Criador, que nos criou para ter um relacionamento pessoal conosco. Esse foi o plano do Senhor desde antes da fundação do mundo. Deus fez isso com Adão, com Eva, eles tinham um relacionamento e o pecado os separou. E hoje, por conta da crucificação de Jesus, da sua doação como ovelha muda ao matadouro, né? Que nós hoje temos esse relacionamento de novo com o Senhor. E nós teremos um relacionamento pleno com o Senhor quando Jesus virá para nos buscar. Quando Jesus vier para nos buscar, perdão. E nós não podemos, enquanto isso, abandonar a verdade. Podemos ver pregações? Podemos. Podemos ir em conferências? Podemos, claro que podemos. Não há nada de errado nisso. Mas nós não podemos trocar a verdade por isso. Por coisas que são boas, mas que não são a verdade pura e simples, né? A verdade real do Senhor, que é a palavra de Deus. E outra coisa que a gente precisa nos atentar sobre essa verdade é que quando nós temos essa base sólida da verdade, nós conhecemos quem Deus é, aquilo que Ele prometeu e aquilo que a palavra fala que acontecerá. E a palavra fala muito claramente que vai chegar um tempo que o amor de muitos se esfriariam, que é o que já acontece hoje, nós podemos ver. É só você ligar o jornal por 5 minutos e você vê isso. Que muitos seriam enganados por falsos mestres, falsos pastores, que tentarão
enganar a muitos. Eles vão falar meias verdades. E o que significa meia verdade? Ele pega um pedaço da palavra de Deus, que é a verdade, e ele muda contextos, muda o início, ou muda o fim, ou muda o meio. Mas ali no meio de toda essa palavra que esse falso profeta, ou falso pastor, o que for falar, não vai estar 100% a verdade, vai ter só 50%. E 50% não é verdade, é falso, é mentira. A verdade sempre é 100%. Porque o Senhor, ele é 100% naquilo que ele é. Ele não muda. E ele não vai mudar a sua palavra por conta das circunstâncias do mundo. Isso a gente tem que compreender. A verdade do Senhor, ela é imutável. E é tão claro que nós precisamos conhecer a verdade de forma visível, real em nossas vidas, vivê-la diariamente, que quando a gente olha para o Salmo 119, praticamente todo esse capítulo, que é o maior capítulo da Bíblia, ele fala sobre a palavra de Deus, as Escrituras. E eu gostaria de ler com vocês alguns desses versos. Vamos em Salmo 119, verso 12, verso 16 e verso 18. O verso 12 fala bem assim: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. O salmista aqui está querendo dizer que ele precisa compreender os estatutos. E quem ensina ele não é um professor, não é um pastor, é Deus que o ensina. É o Deus Espírito Santo hoje que nos ensina, nos instrui a conhecer a palavra de Deus, os estatutos. Verso 16: Deleitar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. O que é deleitar-me-ei? Eu tenho prazer nos teus estatutos. Eu fico alegre, eu fico feliz, eu tenho prazer em conhecer os teus estatutos. E eu não vou me esquecer das tuas palavras, porque elas são vivas e eficazes dentro do meu coração. Eu vivo elas. Não são palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro. São palavras que eu pego, mastigo como se fosse uma comida prazerosa e elas vêm para as minhas entranhas, eu vivo ela começa a ser luz no meu interior. Eu começo a ser modificado por essa palavra. Verso 18: Abre tu os meus olhos para que eu possa contemplar as coisas maravilhosas da tua lei. Aqui está falando que não é ele que abre os olhos para o conhecimento da palavra do Senhor. Aqui está falando que ele quer contemplar as maravilhas e coisas grandiosas da lei do Senhor, que é a Bíblia. Mas ele precisa que Deus abra os olhos dele, porque ele por si mesmo não consegue. E se a gente for ler o Salmo 119, ele inteiro vai falar sobre os estatutos, a lei, a palavra, as escrituras, é sempre assim dessa forma. E isso reforça que nós precisamos viver isso também. Precisamos viver essa verdade, em buscá-la de forma veemente, né? Veemente essa verdade em nossos corações. Buscá-la incessantemente, com mais fome, com mais sede, até que sejamos cheios, que isso só acontecerá na glória de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, já curte, compartilha com quem você conhece e até o próximo vídeo. Tchau!